Oi, eu sou a Lívia Brandão, editora de Splash. E eu sou Roberto Sadowski, colunista. E esse é o Oi Sumido, em que a gente reúne uma galera que marcou a época na cultura pop brasileira. Afinal, quando tá todo mundo preso em 2020, é bom apelar pra nostalgia. Nos primeiros episódios, a gente ficou ali nos anos 90, com o pessoal da MTV, Malhação, Castelo Rá-Tim-Bum, mas agora a gente vai dar um pequeno salto até 2002. Sim, 2002 foi há quase 20 anos, já dá pra sentir saudade. Mas hoje o nosso papo é com o pessoal de um dos maiores filmes da nossa história, para mim o melhor filme da história do cinema brasileiro, que é Cidade de Deus. Vamos começar. Chega mais, galera! E para começar esse episódio de hoje, eu quero chamar aqui o homem que dirigiu Cidade de Deus, né, ao lado da Kátia Lund, o Fernando Meirelles. Chega mais, Fernando. Cá estou. Olha tudo só. bom? Bem-vindo ao Oi Sumido, Fernando. Tudo bem? Tudo bem? A gente estava falando aqui no começo que Cidade de Deus é de 2002, ou seja, são quase 20 anos. Dá para você quantizar esse tempo, que já faz quase 20 anos que o filme foi lançado? Parece outra encarnação aqui, ó. Tem cabelo branco. Não tinha nada disso. Parece uma coisa de outra encarnação, assim. Mas o filme deu uma mudada na minha vida, né? Porque teve uma projeção internacional que eu não esperava, e nem planejei, nem queria. Aconteceu. E daí desencadeou outras coisas. Então, mesmo sendo há tanto tempo, a minha vida é meio que antes e depois, assim. Não que eu não trabalhasse muito antes, mas mudou um pouco o que eu fazia, né? Quando eu fiz Cidade de Deus, eu fazia publicidade, eu vivia de outras coisas. Aí deu para assumir de viver, de contar história assim, porque aí me chamaram para outras coisas, tal, eu me garanti. Eu li que você, né, sendo um cara de São Paulo, não se achava capaz de dirigir uma história, de contar uma história tão carioca como é Cidade de Deus, né? O que te fez mudar de ideia? Não fez, nada me fez. Eu achei que talvez eu não fosse a pessoa certa, mas eu estava muito afim de fazer, eu fiquei muito fascinado com aquela história. Daí fizemos um workshop para formar o elenco, e o elenco tinha muito entusiasmo, isso é contagiante. Foi cara de pau mesmo. Mas eu acho que minha vida inteira eu sou sempre muito estimulado a fazer as coisas que eu não sei. Quando eu estou confortável, fico lá, faço. E quando eu estou muito inseguro, parece que eu fico mais criativo, assim. O risco de cair, de me esborrachar, me deixa mais ligadão. Quando você viu esse projeto, que você fala o lance todo dos riscos e do desafio, o que você achava que ia ser mais complexo em fazer para contar essa história, e o que de fato você achou mais complexo quando você já estava com a mão na massa? Para mim, o desafio era tentar contar uma história do mundo que eu não conhecia nada. Aí eu lembro de eu lendo o livro do Paulo Lins, eu comecei a ler o livro, que me deram, falaram, isso aqui dá um bom filme. Eu falei, imagina, eu não vou fazer um filme sobre isso, porque é Rio de Janeiro, é outro mundo. Aí comecei a ler, na página 60 eu tenho uma coisinha anotada lá, na página 72 eu grifei um parágrafo. Aí você vai vendo o livro, o primeiro livro que eu li, no fim ele está completamente rabiscado. Eu cheguei na página 250, 300, eu já estava fazendo filme. Parece que me pegou, sabe? Eu fui vendo as cenas, isso aqui começa, se eu tirar aquele personagem, eu fui sentindo que tinha um troço ali. Quando terminei, fechei o livro, liguei para o Paulo Lins. Você quer vender os direitos? E aí, enfim, ele topou. E além do livro, o que mais você usou para mergulhar nesse mundo da Cidade de Deus que você retrata tão fielmente? Eu acho que o principal pesquisa e inspiração e que eu aprendi a fazer o filme foi na formação do elenco. Eu precisava de muitos atores jovens não brancos, né, negros e mestiços, e isso não existia, assim, atores profissionais. Então eu falei, gente, a gente vai ter que formar uma geração de atores. Aí montamos uma escola para ator, convidamos em muitas comunidades, convidamos quem tem interesse em fazer um curso. Entrevistamos 2.000 pessoas, literalmente. Assisti aqueles videozinhos lá, escolhemos uns 150, 200, e aí fazia turma. Cada grupo desse ia 3 vezes por semana. E nesse curso, que demorou uns 4 meses, diário, eu ficava lá 6 horas por dia, todos os dias, em contato com os candidatos a ator, assim, com aquela... Eu fui aprendendo as histórias, entendendo como é que enfim, até linguagem corporal. Enfim, eu fui aprendendo sobre o mundo que a gente ia trabalhar. Se eu não tivesse feito esse curso antes, eu não sei se eu teria conseguido fazer um filme como eu fiz. Mas a molecada, eu sentava e ficava ouvindo.
Basicamente, eu ficava aprendendo. Aliás, você e o Braulio Mantovani, né, que escreveu o roteiro, são os contadores dessa história por trás das câmeras, mas quem narra a história na frente das câmeras é o Buscapé, né, que é um personagem que cresceu muito do livro para o cinema. E quem fez o Buscapé foi o Alexandre Rodrigues, e eu queria chamar ele aqui agora para falar um pouco sobre esse processo. A Lei está na área? Aí o homem. Na área. E aí? Tudo bom? Beleza, Fernando? Fala. Faz tempo, hein? E no Cidade de Deus você interpreta o Buscapé, né? Que é um personagem que ele, apesar de estar ali do lado do crime, ele está sempre, né, tentando desviar, se mantendo fora. E eu queria saber, né? O Fernando estava falando sobre esse curso, essas aulas que vocês fizeram de atuação lá na época. Eu queria saber como você fez para criar esse personagem. Eu cheguei já sabendo que era um curso, né? Para complementar um pouco do outro curso que eu fazia em paralelo, que era o teatro, né? O Buscapé, na verdade, naquela época eu estava vivendo o Buscapé, eu era aquele cara. Ainda era virgem, não tinha namorada, estava na época de escola ainda, correndo atrás da primeira namoradinha. Então foi meio que casou a minha história real, né? Vida real com o personagem Buscapé. Então foi só mesmo, só fui acrescentando ao longo do tempo, né? Assim, ao longo das gravações também e tudo mais. Fernando, quando você conheceu o Alexandre e começou a trabalhar com ele, o que você enxergou nele que você viu o intérprete perfeito para conduzir a história, para ser o Buscapé? Então, quando a gente ia fazendo o curso, tinha lá os exercícios que o Guti Fraga, que tocava as aulas, a Kátia também, Kátia Lund, tocavam as aulas, a gente ia fazendo, e eu ficava olhando, eles nem sabiam que ia ter um filme, mas eu ficava olhando cada um fazer o exercício, vendo se eu encontrava. Eu conhecia os personagens, será que esse cara pode ser? Eu ficava tentando, eu acho que do Alexandre me pegou uma certa inocência, assim, uma certa, não sei se é uma pureza. E também o Alexandre era muito observador, assim, não é um cara, Alexandre não é um cara extrovertido, que é o cara que fica falando, o cara que fica meio no canto olhando, tal. E o personagem é isso, né? O personagem ele é quieto e ele observa e conta as coisas. É o cara que tem que ter uma sensibilidade. E depois, evidentemente, conversando com o Alexandre, fiquei sabendo algumas coisas da vida dele, onde ele morava, enfim, e fui pegando essa coisa do personagem ser virgem, tudo isso era de conversa, eu ia pondo, não estava escrito isso. A gente foi fazendo o personagem se aproximar do Alexandre. O Alexandre foi isso, tem essa cara de quem fica olhando, assim, quieto, mas está pensando. Eu não mudei, continua a mesma coisa ainda. Tem um carisma incrível, tem um carisma, não dá para você não gostar do Alexandre, né? Alexandre, em que momento você percebeu que o seu personagem ia ser esse personagem que ia conduzir toda a história do filme? Esse momento foi bem doido, assim. Começou porque estavam me procurando há mó tempão e eu não sabia o que era telefone naquela época, né? Então, assim, foi bem difícil de me acharem. E aí foi bem esquisito também, porque me avisaram no megafone, lá no lugar onde eu morava, eu nem sabia que tinha aquele megafone até então. E falaram, tem um telegrama aqui. Eu falei, telegrama onde, meu? O que é isso? E aí eu fui lá buscar o telegrama e falaram que eu tinha passado no teste do filme e tal, não sei o quê. Eu nem sabia que estava fazendo teste. Para mim era só um curso, né, Fernando? Você morava no Cantagalo, né? Morava no Cantagalo. É. E para mim até então era só um curso. Eu falei, pô, mas como assim? E aí eu cheguei lá, cara, a gente ficou mais um tempo lá na Fundição Progresso e falaram, você vai ser o protagonista. E eu falei, tá, protagonista, o que quer dizer protagonista? Olha a ideia. Tava no segundo ano já e não tava ligado no bagulho. Falei, não, o cara que vai contar a história, vai ser o personagem principal. Aí eu falei, caraca, como assim, mano, personagem principal? Aí já pensei falei, caraca, que bacana, não sei o quê. Fiquei bem feliz, mas também assustado, né? Porque eu não sabia o que era, o que ia acontecer até aquele momento, né? Mas foi uma surpresa muito grande para mim, né? Na verdade, foram várias surpresas, porque eu não sabia que estava fazendo teste para filme, não sabia, só sabia que estava fazendo um curso. Então foi surpreendente, assim, foi bem surpreendente. Eu lembro que eu te contei, Alexandre. Você não entendeu mesmo. Isso que você falou foi verdade. Eu falei, não, você vai fazer o protagonista. Assim, como? O que é? Não, o cara que é o principal. Como? O principal? Como você não entendeu? Demorou 1 minuto para cair a ficha.
Demorou pra caramba. Completamente passado, eu lembro disso. E como que era ao longo das filmagens, Ale, você lidar com o resto do elenco, lidar com o pessoal que talvez era mais experiente, né? Tinha o Matheus Artegari em cena, que era um ator mais experiente. Como é que foi essa troca de experiência sua com o resto do elenco? Muita gente começando, né? A Alice e tal, o seu Jorge e tal, e você ali no meio. Como é que foi esse convívio? Olha, foi tudo muito natural, viu? Não teve nenhum bicho de sete cabeças, não. Até porque Nastergalli, assim, como o mais experiente, né? Ele se mostrou muito natural, né? Ao longo ali, entendeu? Eu fiz uma ou duas cenas com ele. O Matheus, inclusive, teve uma história engraçada que ele pediu para poder fazer e falou: não, pô, vocês não vão nem me ver lá. Não foi uma coisa assim, Fernando? Não, ele queria. Eu tinha receio que ele não conseguisse entrar no registro de vocês. Todo mundo era muito de verdade. Eu falei, putz, vê esse ator aí treinado, será que ele vai conseguir chegar lá? E chegou, né? Chegou pra caramba. E muito humilde pra caramba, assim, chegou bem tranquilo. Seu Jorge e Alice, bom, seu Jorge eu conhecia algumas coisas dele, de música, né? A Alice não tinha contato até então, não sabia quem né? Ela não era atriz também, ela virou atriz. Ela tinha feito uns comerciais comigo, não, dois. Achava a cara dela boa, como era um papel pequeno. Ela tem a cara de rico que precisava, foi ela. Mas abriu porta. O fato dela estar no pôster internacional é você e ela, aquelas fotos na praia. Então, porque ela estava no pôster, as pessoas achavam que ela era protagonista. Enfim, a carreira dela meio que decolou porque ela foi pro pôster, mais do que pelo papel que ela fez, eu acho. O Will Smith, eu reconheço as costas dela no filme, falou: não, você não é aquela. Hold it back, all right, come on, let's do it. E a gente está aqui com Alexandre Rodrigues, que é o mocinho Buscapé, e a gente vai trazer agora o vilão, um dos maiores vilões do cinema nacional, que é o Zé Pequeno. Chega mais, Leandro. E aí, beleza? Leandro, tudo bom? Tudo bom, tranquilo. Oi, sumido. Leandro, sabe que até hoje, quando eu revejo o filme, eu fico muito assustado quando o Zé Pequeno entra naquela cena que ficou icônica, não só do cinema brasileiro, mas do cinema mundial, né? Que você fala, Dadinho é o caralho, meu negócio é Zé Pequeno. E ele tem um senso de perigo nele que eu acho muito peculiar, né? E muito lembrado. Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Como é que foi se colocar na cabeça de um cara tão perigoso e tão instável? Sim, foi difícil, né? Foi um trabalho longo, né? Que já teve início lá nas oficinas, né? Que eu acabei parando nessas oficinas de paraquedas, assim. É muito louco, né? Porque todo mundo, às vezes as pessoas me perguntam na rua, cara, você sempre quis ser ator, você já era ator? Eu falo, não. Mas como é que é isso? Eu falo, não, gente, na verdade, eu fui parar nessa história toda porque um vizinho meu me convenceu a sair de casa para fazer um teste. E acabou, coitado, que ele não passou nesse teste, que foi essa primeira etapa, né? Que era para fazer parte daquele grupo ali das oficinas com o Grupo de Fraga, o pessoal do Nós do Morro. E assim, também eu sempre falo isso, eu me tornei porque eu queria trabalhar. Eu era desempregado, tinha 21 anos, ia fazer 22. Meu pai ainda me dava dinheiro, entendeu? Tinha terminado segundo grau, tinha prestado serviço militar, mas é bem que eu queria fazer vida e eu acabei acreditando, né, nessa ideia, né? À medida que eu fui participando das oficinas, eu fui entendendo, né, que a arte de interpretar, quer dizer, eu estou tentando entender até hoje, né, cara? Porque às vezes eu chego no set e me pergunto o que eu estou fazendo naquele set, né? Eu falo, pô, o que eu estou fazendo aqui, cara? Me pergunto até hoje. Mas assim, eu fui conhecendo as pessoas, conheci o Felipe Ranga, você conheceu o Renato, e fui pegando o gosto, amor, né, pela arte de interpretar. Quando me chamaram para fazer parte do elenco do filme Cidade de Deus, eu fiquei muito feliz, porque era uma possibilidade de trabalho. Enfim, eu não sabia quanto tempo iria durar, né? E eu pensei assim, nossa, mãe do céu, cara, legal, que bom, caramba, vou ter trabalho. Mas, caramba, vou ter que fazer o Zé Pequeno. Caramba, é muita responsabilidade. Tem que assumir essa responsabilidade, mas eu encarei. Acho que não foi fácil, né? Os primeiros dias, assim, com a Fátima Toledo foram difíceis, assim, né? Mas aí cada vez mais eu fui
teve uma entrega da minha parte, né, durante o processo, e acabou rolando, né? Eu confesso que quando eu vi o filme pela primeira vez, eu também fiquei um pouco assustado comigo mesmo, né? Eu não tinha dimensão, eu não tinha dimensão daquela energia ali, daquela força que até hoje assim, as pessoas perguntam, pô, será que você conseguiria fazer de novo? Eu acho que não. Você conhecia o Zé Pequeno, porque você é de Cidade de Deus também, né? Então você conhecia o Zé Pequeno, o Benê de fama, mas você tinha algum tio que era próximo, não tinha uma coisa assim? Lembro que tinha uma história por aí, que você tinha alguma proximidade com o Zé Pequeno. Era Sim, só de exatamente, porque o meu tio e meu pai era isso. sempre gostaram muito de música. Então eles realizavam algumas festas de soul lá na casa da minha avó, onde eu cresci, né? Da minha falecida avó, lá na Cidade de Deus. Então, de vez em quando, eles apareciam lá. Era, às vezes, normal o Mané Galinha aparecer e o Zé aparecer, mas eles não se bicavam, assim. Eles se respeitavam muito, assim, né? Havia um respeito, né? Por estar num ambiente familiar, num ambiente enfim, os caras não se bicavam ali, né? Mas meu tio realmente conheceu. Meu tio conheceu o Zé e conheceu o Mané Galinha. Então eu sabia dessas histórias, porque meu tio me contava, né? Meu pai me contava. Até então eu nunca tinha me aprofundado muito, né? Acho que só quando eu fui ali fazer o filme, fazer parte do elenco do filme, veio muita informação das coisas que eles tinham me contado assim na minha mente, né? Eu lembro que quando a gente estava montando o filme, eu perguntei, você me contou isso e me contou umas histórias. Eu falei, pô, que incrível, o cara conhece o personagem, então é ele mesmo. Uma vez meu tio, na porta da minha casa, na calçada, conversando com os amigos, né? Meu pai, assim, todos muito jovens, e o Zé veio. E teve acho que o rapaz nunca tinha visto ele, né? E quando viu ele, ameaçou correr. Mas aí alguém deve ter segurado o rapaz e ele travou. Aí eu acho que o Zé viu. Aí, pô, meu tio cumprimentou ele, falou com ele, meu pai, e aí, Zé, tudo bom, tudo bom? Aí ele passou. Depois ele voltou. Quando ele voltou, ele foi no rapaz e falou, vem cá, quando você me viu, por que você ameaçou correr? Você tem algum problema com ele? Rapaz, não, Zé, meu tio, não, Zé. É porque eu acho que ele se assustou, nunca te tive visto. Aí falou que o Zé Pequeno olhou pra cara dele e falou assim, ó, cuidado, hein? Te matem, rapaz. Aí foi embora. Pô, ele era um cara bem psicopata, assim, né? Ele reparava tudo. Meu pai fala que ele reparava tudo, né? Ele ficava o tempo inteiro ali observando ao redor dele, né? Para ver se tinha alguém conspirando contra ele, né? Imagina você conviver com uma pessoa assim 24 horas. E, Leandro, por que você acha que o Zé Pequeno marcou tanto, né? Para além do bordão, né? Que, enfim, você já não deve mais aguentar ouvir. Por que você acha que esse personagem marcou tanto na vida de todo mundo que assistiu Cidade de Deus? Todas as pessoas que conversam comigo sobre o personagem, lógico, tem sempre pontos de vista distintos em relação ao personagem, mas falam muito da força do personagem. O Zé Pequeno, ele tem uma força, ele é proativo, ele é muito distinto. Eu sempre falo que a única coisa que eu queria ter do Zé Pequeno é a força que ele tem, aquele pensamento dele, porque ele é um cara positivo, lógico, dentro de ideias do mal, né? Usa isso de forma negativa, mas ele acredita, entendeu? Ele chega e fala, não, vamos lá agora, vamos lá resolver isso. E eu não sou essa pessoa proativa, eu sou devagar quase, entendeu? Então todo mundo que fala comigo sobre o personagem fala, cara, meu irmão, o cara é sinistro, o cara vai lá e diz que vai fazer, tá entendendo? E ele acredita no propósito dele, ele vai lá e faz, entendeu? O personagem tem muito isso. E a gente está aqui com o Renato de Souza, o Marreco. Tudo bem, Renato? Tudo bem, estou tranquilão Tudo aqui, bem? estou na oficina aqui do meu amigo aqui, a oficina do BK, aqui em São Cristóvão, onde eu fico aqui. E onde que tô de bobeira, né? Assim, bobeira não, né? O negócio tá ruim de trabalho aí na rua aí. E aí eu vim pra cá. Ele, ué, Renato, dá pra ganhar, né? Não vai tirar 1 milhão, tudo não, mas dá pra tirar arroz e feijão aqui, né? Porque dizer que arroz tá muito caro agora, né? Ô, Fernando, você lembra como foi que você puxou o Renato para o elenco também? Como é que foi esse processo de você integrar o Renato no elenco como Marreco? O Marreco tinha que ser o filho
errado, né? Um pai todo certinho, a família era todo certinha e era o filho meio errado, assim, que não se enquadra e tal. Eu sei lá porque que eu achei que o Renato ia fazer esse filho. Porque eu pensei que foi quando eu olhei para o Marreco, quando a Kátia me apresentou o personagem, desde o tempo que a gente também na Fundição Progresso, que a gente trabalhava muito em cima dos personagens e tudo, os ensaios, nossos ensaios e tudo. Ela viu tanto o Marreco que ela olhou para mim e falou assim: teu jeito de malandro, sabe qual é? Esse jeitão do Marreco, malandrão, pá, malandro otário, vamos dizer assim, quem malandro só faz merda. Então, não sei, eu achei que foi isso, que ela olhou para mim assim, meu jeitão até de falar, de se articular, até gesto de mão, entendeu? De repente foi, não sei se foi em cima disso também. O Marreco, ele tinha uma pegada que era meio Robin Hood, né? De roubar dos ricos para dar para os pobres, distribuir as riquezas na CDD. O que você lembra das gravações? O que mais marcou daquela época? O que mais marcou para mim foi aquele mundo ali diferenciado, né? Porque desde pequeno, na minha cabeça, eu queria ser reconhecido, mas não sabia. O reconhecimento viria de tal forma, assim, esse estandarte, sacou? Essa bandeira bem levantada. Quando pintou a oportunidade, que na verdade não pintou para mim, pintou para outros garotos, e eu só me envolvi no começo, porque acho que foi o Luciano Vidigal e foi mais alguém lá no projeto. Eu era educador de rua, eu trabalhava com garotos de rua. E eles chegaram com a câmera lá perto de mim e falaram assim: Renato não, rapaz, o senhor trabalha por aqui? Foi trabalho, então, tem como reunir uma galera aí não? Falei, tem, reuni uma galera, eles fizeram a filmagem, logo ele falou assim, vem cá, tem como você compor esse elenco aqui não? Esse trio aqui? Eu falei, já é. E aí falaram que eu tinha passado, que eu tinha tudo a ver, vai lá na fundição, fazer os cursos, foi onde que eu comecei a conhecer todo mundo. E ali se transformou numa família, né? Porque o filme ele faz isso, né? Quando você sempre tá mudando de família, tá entendendo? Mas o bom é que você está conhecendo muita gente quando você está dentro. E quando o filme foi lançado, eu vou dizer para você que eu fiquei espantado. Até hoje eu me sinto espantado porque eu boto na minha cabeça e falo para meus filhos e assim falo para algumas pessoas: eu vou morrer, mas daqui a 100 anos vão falar de mim. Renato, eu queria saber de você e do Alexandre, como é que era a relação de vocês dois no set, né? Porque vocês eram irmãos no filme e tal. Então, como que vocês se tornaram tão próximos, né? Que vocês passam essa relação pra gente no filme também. Como é que eram vocês juntos no set de filmagem? Nossa relação é mais de amizade por fora, não do conteúdo, porque a gente se conheceu dentro de um sistema. Então, bem antes da gente... Bem antes daquela amizade, depois do filme, já tinha uma amizade construída quando a gente começou a fazer os cursos. Sim. Dentro da Fundição Progresso. Então, foi ali, fomos se encontrando, se falando, todo dia a mesma pessoa, e aperta a mão, troca ideia, fala de uma coisa, fala de outra. E aí se foi tornando. Para mim, até hoje... Verdade. A minha mãe, eu lembro que ela foi atuar, ela falou, como é que eu vou atuar e tal? Eu falei, e virou minha mãe, hein? Até hoje ela fala, cara. Até hoje. Ela fica lá, e o feijão que queria fazer pra ele e tal. Lembra dessa parada? Lembro. Ela tinha amarrado pra fazer ela quer fazer um rango aí. Falou assim, vou fazer um feijão, uma comida lá em casa, lá aparece lá. Eu falei, já é, cadê? Até hoje. Eu não até fui. Hoje, não. Tem tempo. E como ela tá? Minha mãe se amarra na tua. Ela tá bem, graças a Deus. Tá morando lá no Vidiga. Tá lá no Vidiga ainda? Tá. Manda um abraço pra ela, manda um beijão. Depois, se ela tiver com o telefone, depois tu me passa aí pra eu poder mandar um abraço pra ela. Ela vai se amarrar, vai ficar felizona, nego. Eu queria saber do Alê, do Renato e do Leandro, que eu tô perguntando tanto pro Fernando como é que foi escolher vocês. Eu quero saber de vocês três como é que foi trabalhar com o Fernando, como é que o Fernando era dirigindo vocês nas cenas, como é que funcionou essa dinâmica de vocês no set, depois dos cursos e indo para o set de filmagem, já fazendo o filme, com o Fernando lá com vocês. Pode entregar o Fernando aí, não tem problema não. Não, assim, interessante que eu não sabia que o Fernando era o diretor e nem a Kátia, porque durante o tempo que eu fiquei nas oficinas lá com o Guti Fraga na fundição, eu não sabia muito bem do que se tratava, qual era o objetivo daquele grupo. Eu só fiquei sabendo depois, e eu só fiquei sabendo que o Fernando era o diretor muito tempo depois.
Mas desde o início o Fernando sempre foi muito tranquilo, assim. O Fernando, ele é muito tranquilo no set, ele passa segurança para o ator, né? Ele te deixa muito você fácil bem à trabalhar. vontade mesmo. Fernando deixa à vontade, você fica à vontade, você não fica... Deixa você criar, cara. Que o Fernando estava o tempo inteiro perto da gente, a gente não se ligava. É Durante verdade. no processo que a gente estava fazendo de oficina, o Fernando estava sempre no canto ali, pá, aquele olhão dele azul olhando pra gente, pô, qual é desse cara? Ele estava ali só observando. Será que é mais um também que tá só observando? Na verdade, o Buscapé era ele. Ele que era o Buscapé. Verdade toda é essa. E, então, mas ele se fez uma figura presente. Então, por isso que, na hora que ele foi apresentado como diretor, quando a gente saiu da Fundição Foi uma coisa tão natural. Para Jacarepaguá, foi lá que a gente descobriu que ele era o diretor. Que ele falou, pô, sou diretor. Caraca, para mim ele era mais um professor que estava ali dando aula pra gente, ou então, sei lá, fazendo alguma outra coisa. Panela perdida. Interessante, tu era tranquilão lá no teu canto lá. A gente já estava super à vontade com ele, porque a figura dele já tava próxima da gente, né? Aí o ator fica mais à vontade, né? Quando o diretor, porque de alguma forma, é tranquilo e você tem uma proximidade com ele, você fica à vontade com ele, entendeu? Então você fica mais seguro, né? Fica mais... porque o Fernando, nas horas quando a gente começou a filmar, ele só chegava e dava praticamente só a direção. Ó, isso aqui, você vai fazer... Por exemplo, aquela cena ele falou assim, você vai fazer uma cena pelado, tá, Renato? Eu falei, porra, como assim? Não, mas ele pega a mulher do Paraíba e pula a janela pelada. Eu falei, pô, nunca fiz nada, mas fica super tranquilo, vai ser super natural, tranquilo. Eu sei que na primeira vez que eu fui fazer a cena, ele falou, você tem que pular essa janela aqui em um tempo só, porque senão a pá vai chegar nas tuas costas. E eu fico imaginando, será que o cara vai me dar a pasada mesmo? Porque a gente tá fazendo uma coisa tão natural. Será que eu vou acertar, essa pá vai acertar em mim? Então o meu medo, na hora que eu pulei a janela rápido, naquela velocidade, foi tomar realmente do medo da pá que tava vindo. Nem pela coisa da cena. Porque quando eu cheguei lá fora, quando eu pulei a primeira vez, eu já pulei e voltei de novo, Fernando. Tá maluco, cara? A gente tá gravando, porra. Eu falei, pô, mas tem cheio de gente me olhando ali, pelada ali. Ele falou assim, todo mundo do mundo vai ver essa bunda tua aí e você tá comendo meio pingada de gente. Eu falei, então demorou, então vou ficar bem à vontade agora. E pulei, então aí, ó. E se pudesse dançar o tchá-tchá-tchá, eu dançava no meio da rua e tava tranquilo. Mas o bom é que já chegava as pessoas já com a toalhinha e tampa isso aí, garoto, para não pegar um resfriado. E vem cá, o Renato falou, eu queria saber do Alexandre e do Leandro, qual foi a cena mais difícil para vocês dois gravarem? Eu acho que foi a cena da repórter, porque teve um lance que... Não, vai lá que eu achei que ia ter a cena, porque tinha o lance da desvirginização do Buscapé. Eu acho desesperado, porque eu não sabia como é que ia acontecer a cena, né? E aí, pô, tava muito tenso. Não sei se o Fernando, acho que ele percebeu isso. O Fernando, Não, eu usei. Esse dia eu não tentei aliviar. Eu gostava de deixar ser tenso mesmo. Porque o Buscapé tinha que estar em pânico ali, com aquela mulherona de 35 anos e moleque. Então, a sua tensão foi... Não aliviei mesmo. Você tinha que estar naquele estado. E funcionou, né? Funcionou, porque eu tava, cara, o tempo inteiro, desde que eu cheguei, tava de casa até o set de gravação e até filmar, cara, foi assim, tensão até o final. Então, para mim, ali foi realmente a cena mais difícil, né? Foi bem difícil. Eu achei que ia ficar peladão, achei que tinha dentro, porque eu tô acostumado com o cinema nacional até naquela época, antes de Cidade de Deus, o negócio era todo mundo ficar peladão e tal. Eu falei, caramba, brother, tem que ficar pelado, tem que ficar... Pô, não sei nem como é que eu faço, nunca fiz isso na minha vida, entendeu? Como é que eu vou fazer isso, pô? Como é que é? Então, pô... Aliviei para você. Foi você, não, Leandro? a atenção valeu, eu tava bem... Acho que assim, eu acho que todos os dias, assim, para mim era um pouco, né? Porque por causa do personagem, né? Por causa do Zé Pequeno, né? Mas o dia
E no meu ponto de vista, que foi bem complicado, assim, difícil, eu tinha que me concentrar muito, foi na morte do Bené, porque era um clima de baile, todos estavam no clima de baile, felizes, coisa e tal, e o Zé Pequeno não, o Zé Pequeno estava tenso, o Zé Pequeno estava angustiado, porque ele ia perder, porra, melhor amigo dele, o cara ia embora, entendeu? Então ali eu tive que me concentrar muito, né? E nessa época eu era solteiro, né? Não tinha namorada. E, porra, tinha muitas meninas lindas ali, fazendo elenco de apoio, então eu tinha que me concentrar para não perder o foco, o objetivo. Então foi difícil, assim, foi um dia que não tinha jeito. Apesar que a cena também com os meninos lá, que é a cena do tiro no pé, também foi uma cena bem complicada, né? Pô, bem complicada essa cena aí, mas porque se tratava de crianças, coisa e tal. Eu já tinha meus sobrinhos na época, eu não tinha filhos, mas já tinha sobrinhos, né? Então, mas o do baile foi bem difícil para mim. Foi difícil porque eu tinha que estar 100%, assim, não podia ser contaminado por aquele clima de baile, entendeu? Clima de felicidade, de música. Mais engraçado para mim, quando eu vi a tua cena falando, você quer dançar comigo? E tu faz aquela cara, mano. Brincadeira não, isso dali, pra mim tu ganhou um. Eu passei, foi mal. Porque eu falo, pô, Leandro é tudo tímido. Pô, Leandro é tudo tímido, mano. Imagina ele chamando a mina pra dançar. Caraca, muito engraçado, mano. Quer dançar comigo? Falei, caralho, que merda, mano. Ali é um pouco do Leandro mesmo, cara. Falando eu vi o Leandro ali. Eu falei, caraca, e deu pena dele, né? Deu maior pena. Eu falei, caraca. Dá pena do cara, né? O cara só queria ver pra dançar, né? O Leandro levantou essa cena dos meninos, né, que dá um tiro no pé e tal. E muitas vezes, quando eu entrevisto gente fora do Brasil, diretores, atores e tal, eles sempre lembram de Cidade de Deus e lembram dessa cena, que foi muito forte e tal. Então, eu queria falar um pouco do legado do filme também, porque, além de Cidade de Deus ser considerado um dos maiores filmes do cinema nacional, né, teve 4 indicações ao Oscar no ano seguinte, né, de roteiro, de montagem. Pena que a gente não ganhou um. Pena que não ganhou, do Fernando mesmo, né? Teve aclamação em Cannes, no BAFTA, no Globo de Ouro. Queria saber de vocês e do Fernando também, como foi esse legado imediato que o filme teve na época, né? O impacto que o filme teve internacionalmente, e como vocês enxergam esse legado hoje, quase 20 anos depois? Assim, no meu caso, assim, eu não esperava que o filme fosse tomar o rumo que tomou, assim, a proporção, né? Eu sabia que eu estava fazendo parte de um projeto grandioso, mas eu não sabia a dimensão dele, né? Eu sempre confesso que Cidade de Deus, ele mudou minha vida total. Tem o Leandro antes de Cidade de Deus e tem o Leandro após Cidade de Deus, né? E ele continua mudando a minha vida até hoje. Porque, assim, eu não tinha planejado iniciar uma carreira de ator. Quando eu entrei para fazer parte do grupo das oficinas na Fundição Progresso, eu entrei porque eu queria uma atividade, né? Uma atividade que poderia, no futuro, gerar trabalho, gerar emprego, mas eu não sabia como. E o legado que Cidade de Deus deixou é impressionante, porque, por exemplo, tem pessoas que entram em contato comigo até hoje, Instagram, agora nem tanto Facebook, mas mais Instagram, e que, pelo WhatsApp, pessoas que encontram o meu número, assim, e que entram em contato comigo de todas as partes do mundo. Foda, gente. Pô, é africano, principalmente da África. Muitas pessoas da África que querem ter contato comigo, que fazem perguntas. Quando o Renato falou, caramba, eu quero ser lembrado, mesmo após 100 anos, as pessoas vão assistir o filme e vão lembrar de mim. Eu acredito que vai ser isso mesmo, as pessoas vão lembrar de Cidade de Deus, entendeu? Vão lembrar do Renato, vão lembrar do Alexandre, vão lembrar de mim, vão lembrar da Roberta, vão lembrar do Felipe, do Jonathan, da Leandra, entendeu? Do próprio Fernando, porque Cidade de Deus é uma obra, digamos que é uma obra única, assim, né? Dentro da proposta que o Fernando, junto com a Kátia, levou para as telas, né, do cinema, né? Você é muito perturbado, Leandro? Pra caramba, quando eu perturba muito você na rua na hora? Pô, muito, cara. Não tanto que agora eu moro do lado, né? Mas perdi meu nome, Renato. Agora não é mais Renato, é Marreco. Não existe mais, né? A pessoa não tem o nome dele. Mano.
Não existe mais. Eu perdi, foi abduzido o meu nome. Então, o que acontece? Como ele está falando aí, o Leandro, esse filme, eles deixaram bem claro. Fernando chegou, sentou com todo mundo. A gente tinha até psicólogo na época e tudo. Falou assim, ó, esse filme tem 2 caminhos. Ou ele vai ser o filme, ou a gente vai ser criticado o resto da vida. Eu fico agradecido por fazer parte dessa história. Me sinto feliz por eu ter ganhado esse personagem, o Marreco. Hoje em dia ele faz parte da minha vida, querendo ou não. Falar sobre o legado do Cidade de Deus cara, é o que o Fernando falou, assim, né? Nós não sabíamos o quanto que esse filme iria acontecer, né? Como ele aconteceu, assim. Eu fico impressionado mesmo até hoje como que ele consegue andar em paralelo com a realidade atual, assim, nesse sentido de, no caso desse rapaz, ele é um fotógrafo, o cara também vivia de forma similar ali. Ele chegou para mim e falou, caramba, nossa, a história da minha vida, mostrei para o meu filho amou, e ele falou que não. Até hoje, assim, também a gente não sabe qual que foi a receita. Acredito que não vai ser possível fazer um outro Cidade de Deus mesmo, né? Até porque a gente hoje tem uma outra vivência também, né? Já vivemos outras experiências e tal. Mas eu acredito que, nesse sentido, como nós somos atores profissionais, eu acredito que, pô, Leandro, tu consegue fazer um Zé Pequeno muito melhor agora, sacou? Até por conta também do corpinho. Agora realmente eu tô parecido com o Zé Pequeno, né? O verdadeiro. Pô, tá mesmo, verdadeiro, pode crer. Agora, e o lance é do quão natural que eram os atores. E, assim, pelo que eu vejo dos seus personagens, Leandro, das coisas que eu tenho visto de você, a sua naturalidade continua igual, continua a mesma. As pessoas falam a mesma coisa de mim. Então, eu acho que essa essência a gente não perdeu, entendeu? O Renato também não. Então, eu acho que se for fazer uma outra coisa, é lógico que não seria o Cidade de Deus, né? O Cidade de Deus, mas seria um outro Cidade de Deus, uma outra história. Cidade de Deus, outra história, outras coisas assim, né? Mas realmente, assim, a gente vai viver com isso, né? O meu filho, por exemplo, ele na escola, quando eu chego para buscar ele, as pessoas pegam e falam, no dia seguinte falam, pô, mas seu pai é aquele cara do filme? Meu filho meu pai é do filme, não sei o quê, entendeu? Não só eu convivo com isso, mas por minha mãe vai no mercado, as pessoas já conhecem ela e falam, pô, você que é a mãe do Alexandre, né? Do Buscapé, a mãe do Buscapé. Eu também não tenho mais nome. Mãe do Buscapé. Não é mais Alexandre, meu nome é Buscapé. Você pede, né? Então, eu acho que é isso, assim, né? O carinho do público é muito legal também nesse sentido, né? E o ponto de vista também do público é muito legal. E eu posso dizer também que eu acho que para todos nós, assim, não só os atores, mas a parte técnica também, a gente tem o editor também. Poxa, o editor, Fernando, qual que é o nome dele? Daniel. Daniel, pô. Cara, mudou a vida dele também, mudou a vida de todo mundo esse filme. Mudou a vida de todos, né, cara? Todos que fizeram parte desse projeto, assim, com certeza teve suas vidas radicalmente assim, mudadas, modificadas. Fernando, e você vendo essa galera agora aqui, quase 20 anos depois, e você comentou no começo o quanto Cidade de Deus mostrou para você que a sua carreira ia sair da publicidade, ia pular para o cinema e tal. Como é que você vê essas quase 2 décadas? A gente falou no comecinho, né, que você disse que parecia uma outra vida. Falando com esse trio aqui, como é que você reflete no legado que teu filme deixa para eles, para a gente, para todo mundo? O filme acho que foi um encontro feliz de elenco bom, todo mundo que participou do filme era meio primeira viagem, assim. Tinha uns que o César Chalone, o fotógrafo, tinha experiência, alguns tinham experiência, o resto era todo mundo estreante. Então, acho que esse entusiasmo contagiou, criou esse espírito de corpo, de família e deu certo. Bom, era todo mundo virgem que nem um busca-pé, né?
Todo mundo era meio assim, exatamente. Mas foi bacana, porque depois do Cidade de Deus tiveram... Parece que as portas das comunidades foram abertas para o cinema, para o audiovisual, até para a novela, né? Era um mundo que ninguém ia lá, ninguém filmava, ninguém contava aquelas histórias. Apesar de a gente conviver com esse mundo há muitos anos. Cidade de Deus, de certa forma, abriu um pedaço do país para o próprio país. Isso foi legal. E tem muitas influências. A gente olhando... Até hoje, ver filmes ao redor do mundo que eu recebo, o diretor lança o filme e me manda um e-mailzinho, como para eles, assim, olha, esse filme aqui foi inspirado, então, vai saber, não foi planejado, não era para ser assim, nunca imaginamos, mas É aconteceu, acidente. Foi um acidente. Já o país, Cidade de Deus termina com aquele bando de garotos, porque nos anos 70, o tráfico, no começo dos anos 70, né? O tráfico estava... Cada favela tinha seu chefe. Termina com aquele grupo de garotos andando, pensando em passar todo mundo para criar pequenos conglomerados, assim, que é o que virou as facções, né? Então é o começo das facções ali. Dá para fazer esse Cidade de Deus das facções, que não foi feito, e o seguinte, que as facções são derrotadas pela milícia, que é o que a gente tem hoje, né? As milícias tomando conta, onde um dia foram as facções. E, se a gente quiser fazer o próximo, né, o presidente ligado a essas milícias. Ou seja, a gente tem para fazer a coisa completa. Tem toda a franquia O novo até a família do presidente, a mesma linha. Gente, muito obrigada por participarem do nosso Oi Sumido. É um prazer, é uma honra poder ter reunido vocês aqui hoje. Obrigada, Fernando. Obrigada, Leandro. Obrigada, Renata. Obrigada, Alexandre. Valeu. Antes de ir embora, eu falei, eu acho que o Leandro já está de saco cheio de falar isso, deve ter falado isso 1000 vezes, mas eu vou te pedir pela 1001ª, faz o bordão do Dadinho ao caralho, por favor. Boa, eu acho que eu não consigo fazer também energia, o clássico. Esse é o clássico. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer. É o caralho, meu nome é Zé Pequeno, porra. Não tem a mesma energia, cara. Não, você tem mais coisa. Tem. Eu pedi com jeitinho. É mesmo coisa chegar pra você e falar assim, porra, Leandro, que putaria é essa? Isso é bom. Essa é ótima. Enche o cu de maconha e fala merda. Caraca, quer saber de onde são essa aí eu completo assim, porque na Cidade de Deus, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É verdade. Qual